Você sabe exatamente o que precisa fazer. Você sabe que precisa estudar, sabe que precisa treinar, sabe que precisa organizar sua vida, sabe que precisa trabalhar naquele projeto que você vive adiando, sabe que precisa dormir melhor, acordar mais cedo, cuidar do corpo, controlar o dinheiro, parar de perder horas no celular. Você sabe, esse é o problema. A maioria das pessoas não está perdida por falta de informação. Estão perdidas por falta de disciplina. Você não precisa de mais uma dica. Não precisa salvar mais um vídeo. Não precisa esperar segunda-feira. Não precisa esperar motivação. Você precisa vencer a guerra mais antiga da humanidade. A guerra contra a própria preguiça. E essa guerra não começou com celular, redes sociais ou internet. Ela já existia no Império Romano. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos da história, também lutava contra a vontade de ficar na cama. Mesmo sendo imperador de Roma, ele precisava conversar consigo mesmo para levantar e cumprir seu dever. Isso mostra uma verdade dura. Até homens fortes sentem preguiça. A diferença é que eles não obedecem a ela. A preguiça fala baixo no começo. Ela diz: só mais 5 minutos. Amanhã você começa. Hoje você está cansado. Você merece descansar. Mas se você obedece sempre, ela cresce. Ela rouba sua manhã. Depois rouba sua tarde. Depois rouba seus anos. E quando você percebe, não foi um grande fracasso que destruiu sua vida. Foram pequenas desistências repetidas todos os dias. Neste vídeo, você vai entender a psicologia da procrastinação moderna, a lição de Marco Aurélio sobre levantar da cama, o poder do memento mori e 3 regras práticas para começar a vencer a preguiça amanhã cedo. Porque se você não dominar sua vontade agora, um dia vai olhar para trás e perceber que foi dominado por ela. A procrastinação raramente aparece como destruição. Ela aparece como conforto. Ela não chega dizendo: vou acabar com seus sonhos. Ela chega dizendo: relaxa um pouco. Você começa depois. Só assiste mais um vídeo. Só rola mais um pouco a tela. Você trabalha melhor sob pressão. E é por isso que ela é tão perigosa. Porque ela parece alívio, mas entrega arrependimento. Você pega o celular para descansar por 5 minutos. Quando percebe, passou 40 minutos olhando coisas que não mudam nada na sua vida. Você adia o treino porque está cansado, mas passa a noite inteira consumindo conteúdo que deixa sua mente ainda mais cansada. Você adia o estudo porque não está com cabeça, mas consegue passar horas em vídeos, comentários, notificações e conversas vazias. Isso não é falta de tempo, é sequestro de atenção. A vida moderna criou uma prisão confortável. Redes sociais dão recompensa rápida. Comida ruim dá prazer rápido. Vídeos curtos dão distração rápida. Jogos, séries, fofocas e notificações dão dopamina rápida. Mas tudo que constrói uma vida forte exige recompensa lenta. Um corpo forte demora. Uma mente disciplinada demora. Um projeto sério demora. Dinheiro bem construído demora. Respeito próprio demora. E aí nasce o conflito. Sua parte fraca quer prazer imediato. Sua parte forte quer futuro. A procrastinação vence quando o prazer imediato parece mais importante do que a vida que você diz querer construir. O estoico entende isso. Ele não pergunta: estou com vontade? Ele pergunta: isso está de acordo com o homem que eu quero me tornar? Essa pergunta muda tudo, porque vontade muda o tempo todo. Mas caráter é construído quando você age mesmo sem vontade. Se você só faz o certo quando está motivado, você ainda é escravo do humor. E quem depende de motivação para agir, será vencido nos dias em que a motivação não aparecer. O conforto parece amigo, mas muitas vezes é o inimigo mais educado que existe. Ele não te agride, não te xinga, não te força. Ele apenas te convida a permanecer igual: a cama quente, o sofá, a comida fácil, a tela brilhando. O depois eu faço, o hoje não precisa. Tudo isso parece pequeno, mas o conforto tem um preço. Ele cobra em energia, cobra em autoestima, cobra em oportunidades perdidas, cobra em respeito próprio. Porque toda vez que você promete algo a si mesmo e não cumpre, você enfraquece a confiança na própria palavras. Você diz: amanhã eu acordo cedo, mas não acorda. Diz: hoje eu vou treinar, mas não vai. Diz: vou estudar 1 hora, mas troca por distração.
Diz: vou começar meu projeto. Mas passa mais um dia parado. No começo parece normal. Depois vira identidade. Você começa a pensar: eu sou assim mesmo. Não tenho disciplina. Não consigo terminar nada. Não nasci para isso. Mas talvez você não seja indisciplinado. Talvez você apenas tenha treinado sua mente a obedecer ao conforto. E tudo que é treinado pode ser treinado de novo. O estoicismo não promete uma vida fácil. Ele ensina você a parar de exigir facilidade para fazer o que precisa ser feito. Porque o dever nem sempre vem acompanhado de vontade. O certo nem sempre parece agradável. O necessário nem sempre é confortável. E a disciplina começa justamente onde o conforto termina. Marco Aurélio tinha poder, servos, riqueza e autoridade. Mesmo assim, precisava se lembrar de levantar e cumprir sua função. Se até um imperador precisava lutar contra a cama, por que você acha que disciplina viria fácil para você? A diferença não está em não sentir resistência. A diferença está em levantar apesar dela. No livro 5 de Meditações, Marco Aurélio registra um dos diálogos internos mais humanos do estoicismo. Ele fala sobre o momento de acordar, aquele instante em que o corpo quer ficar deitado, a mente quer mais conforto. E uma voz interna começa a negociar. Só mais um pouco. Está frio. Você merece descansar. Não precisa agora. Marco Aurélio responde a si mesmo com uma ideia poderosa. Ele lembra que nasceu para cumprir uma função humana, assim como o pássaro nasceu para voar, assim como a abelha trabalha na colmeia, assim como cada ser da natureza cumpre seu papel, o homem também tem um trabalho a realizar. Ele não nasceu apenas para se aquecer debaixo das cobertas. Não nasceu apenas para comer, dormir e buscar prazer. Nasceu para agir, para pensar, para servir, para construir, para cumprir seu dever. Essa é uma lição brutal, porque a preguiça tenta convencer você de que conforto é prioridade. Mas o estoico lembra: você tem uma função. Existe algo que precisa ser feito por você. Existe uma vida que não será construída se você continuar adiando. Existe um corpo que não será fortalecido se você sempre escolher descanso. Existe uma mente que não será treinada se você sempre fugir do esforço. Existe um futuro que não virá se você continuar negociando com a preguiça. Quando você acorda e escolhe ficar parado sem necessidade, não está apenas descansando, está votando contra a pessoa que diz querer se tornar. Cada manhã é uma votação. Quando você levanta, vota na disciplina. Quando você fica preso ao conforto, vota na estagnação. E não importa o que você fala. O que decide sua vida é o voto repetido das suas ações. Marco Aurélio não esperava acordar motivado. Ele se lembrava do dever. Essa é a diferença. Motivação pergunta: o que eu sinto? Disciplina pergunta: o que precisa ser feito? Um dos maiores erros da vida moderna é esperar sentir vontade. A pessoa espera vontade para estudar, vontade para treinar, vontade para trabalhar, vontade para mudar, vontade para começar. Mas a vontade é instável. Ela aparece quando quer, muda quando quer, muda com o clima, muda com o sono, muda com o humor, muda com uma notificação, muda com uma crítica, muda com uma mensagem. Se você obedece apenas à vontade, sua vida será fraca, porque será governada por algo que muda o tempo todo. Disciplina é fazer o necessário mesmo quando a vontade não aparece. E aqui existe um ponto importante. Você não precisa sentir vontade para começar. Na maioria das vezes, a vontade vem depois do movimento. Você não quer treinar, mas começa a aquecer. Depois faz uma série. Depois o corpo desperta. Você não quer estudar, mas abre o material. Lê uma página. Faz uma anotação. Depois a mente entra no ritmo. Você não quer trabalhar no projeto, mas abre o arquivo. Escreve a primeira linha. Organiza uma pequena tarefa. Depois a resistência diminui. A preguiça cresce quando você olha para a tarefa inteira. Preciso mudar minha vida. Preciso estudar 3 horas. Preciso treinar pesado. Preciso ganhar dinheiro. Preciso resolver tudo. Isso assusta. Então você foge. Mas o estoico não começa pelo peso inteiro. Ele começa pelo próximo passo. Não pense em mudar a vida hoje. Pense em vencer os próximos 5 minutos. Não pense em virar uma pessoa disciplinada para sempre. Pense em cumprir uma ação agora. Levantar, guardar o celular, abrir o livro,
colocar o tênis, tomar banho, sentar na mesa, fazer a primeira tarefa. A disciplina não nasce de grandes discursos, nasce de pequenas vitórias repetidas. Você não vence a preguiça prometendo uma nova vida. Você vence a preguiça quando faz agora aquilo que sua mente fraca queria adiar. Existe uma ideia estoica que corta desculpas pela raiz. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Para muita gente isso parece pesado, mas para os estoicos era uma lembrança de urgência. Você não tem tempo infinito, não tem energia infinita, não tem juventude infinita, não tem oportunidades infinitas. Você fala como se tivesse todo o tempo do mundo. Um dia eu começo. Um dia eu mudo. Um dia eu levo a sério. Um dia eu cuido da saúde. Um dia eu estudo. Um dia eu crio coragem. Mas esse um dia é perigoso, porque ele não existe no calendário. Existe hoje. Existe agora. Existe a próxima decisão. A procrastinação faz você acreditar que está apenas adiando uma tarefa, mas na verdade você está adiando uma versão melhor de si mesmo. Cada dia perdido parece pequeno, mas dias viram semanas, semanas viram meses, meses viram anos. E um dia a pessoa acorda com uma sensação amarga. Eu poderia ter começado antes. Essa frase pesa, porque não existe dor mais silenciosa do que perceber que você traiu seu próprio potencial por conforto. Memento mori não é viver desesperado, é viver acordado. É olhar para o tempo e entender: eu não posso desperdiçar minha vida como se ela fosse infinita. A morte não pergunta se você estava motivado. O tempo não espera a sua vontade. A vida não pausa até você se sentir pronto. Tudo continua passando. Então a pergunta é simples: se você continuar vivendo exatamente como vive hoje, onde estará daqui a 5 anos? Com o mesmo corpo? A mesma mente? A mesma culpa? Os mesmos projetos parados? As mesmas desculpas? A mesma sensação de atraso? Essa pergunta incomoda, mas também pode salvar. Porque às vezes o choque que você precisa não é motivação, é lucidez. A primeira regra prática é simples. Vença os primeiros 5 segundos. Quando você sabe que precisa fazer algo, sua mente começa a negociar muito rápido. Ela cria desculpas, cria conforto, cria distrações, cria uma saída fácil. Por isso você precisa agir antes que a negociação comece. Quando o despertador tocar, conte. 5, 4, 3, 2, 1. Levante. Não pense. Não discuta. Não negocie. Porque se você ficar pensando, a preguiça entra na conversa. E a preguiça é uma advogada brilhante. Ela sempre tem argumento. Você dormiu pouco. Só mais 1 minuto. Hoje está frio. Você começa amanhã. Não vai fazer diferença, mas faz diferença. Não porque levantar uma vez muda sua vida inteira, mas porque obedecer à disciplina uma vez enfraquece o domínio da preguiça. A regra dos 5 segundos funciona porque corta o ciclo da hesitação. Você transforma a intenção em movimento. E movimento é o antídoto contra a paralisia. Use isso para tudo. Vai treinar? 5, 4, 3, 2, 1. Coloque o tênis. Vai estudar? 5, 4, 3, 2, 1. Abra o material. Vai organizar o quarto? 5, 4, 3, 2, 1. Pegue a primeira coisa fora do lugar. Vai começar um projeto? 5, 4, 3, 2, 1. Abra o arquivo. Não espere vontade. Crie movimento. A mente, muitas vezes, só começa a cooperar depois que o corpo já começou. O erro é tentar convencer a mente primeiro. O método é mover o corpo antes da mente te sabotar. Parece simples, mas a disciplina é simples mesmo. O difícil é repetir. E é na repetição que o caráter aparece. A segunda regra é eliminar distrações visuais. Muita gente tenta vencer a procrastinação apenas com força de vontade. Mas isso é ingenuidade. Se o celular está do lado, sua mente vai olhar. Se a notificação aparece, sua atenção quebra. Se a televisão está ligada, seu cérebro divide energia. Se o ambiente está bagunçado, sua mente fica pesada. Se você trabalha cercado de estímulos, não reclame de falta de foco. Você está tentando vencer uma guerra, deixando o inimigo sentado na sua mesa. O estoico não depende apenas de desejo. Ele organiza o ambiente para favorecer a virtude. Quer estudar? Tire o celular da mesa. Deixe apenas o material necessário. Quer treinar cedo? Separe a roupa antes de dormir. Quer comer melhor?
Não deixe besteira fácil ao alcance. Quer trabalhar em um projeto? Feche abas inúteis. Desative notificações. Coloque o celular longe. Deixe o ambiente limpo. Isso não é exagero. É estratégia. Você precisa parar de confiar demais na sua força de vontade. Força de vontade cansa. Ambiente bem organizado ajuda mesmo quando a vontade está fraca. A pessoa diz: não consigo focar. Mas estuda com o celular vibrando. Diz: não consigo acordar cedo. Mas dorme com o aparelho na mão até tarde. Diz: não consigo trabalhar. Mas deixa a rede social aberta no computador. Diz: não consigo comer bem. Mas guarda a comida ruim mais fácil do que a saudável. Isso não é mistério, é consequência. Se você quer uma mente disciplinada, pare de alimentar um ambiente indisciplinado. A regra é clara. Aquilo que você quer fazer deve ficar mais fácil. Aquilo que te distrai deve ficar mais difícil. Quer ler? Deixe o livro visível. Quer treinar? Deixe o tênis pronto. Quer trabalhar? Deixe a mesa preparada. Quer usar menos celular? Deixe o celular longe. A disciplina fica mais forte quando o ambiente para de trabalhar contra você. A terceira regra é focar no próximo passo imediato. A preguiça ama tarefas grandes, porque tarefas grandes assustam. Quando você pensa: preciso mudar minha vida inteira, sua mente trava. Quando pensa: preciso estudar 4 horas, sua mente foge. Quando pensa: preciso ficar em forma, parece distante demais. Quando pensa: preciso organizar minha vida financeira, parece pesado demais. Então você não faz nada. A solução é diminuir o tamanho da entrada. Não pense em estudar 4 horas. Pense em estudar 10 minutos. Não pense em fazer um treino perfeito. Pense em fazer o aquecimento. Não pense em arrumar a casa inteira. Pense em organizar uma gaveta. Não pense em escrever um projeto completo. Pense em escrever o primeiro parágrafo. Não pense em resolver sua vida financeira. Pense em anotar seus gastos de hoje. O próximo passo quebra a resistência, porque ele é pequeno o bastante para começar. E depois que você começa, fica mais fácil continuar. O erro da pessoa preguiçosa é esperar um plano perfeito. O erro da pessoa ansiosa é querer resolver tudo de uma vez. O estoico escolhe o passo controlável. Ele pergunta: qual é a próxima ação correta? Não há ação perfeita, não há ação grandiosa. A próxima ação correta. Se você está perdido, limpe sua mesa. Se está atrasado, abra o material. Se está cansado, faça o mínimo honesto. Se está sem direção, escreva 3 prioridades. Se está viciado no celular, coloque o aparelho longe por 20 minutos. Disciplina não é vencer todos os dias de forma épica. Disciplina é não abandonar o campo. Mesmo quando você faz pouco, ainda está treinando a identidade de alguém que age. E isso importa, porque uma vida forte não é construída por explosões de motivação. É construída por pequenas ações repetidas, quando ninguém está olhando. Agora vamos transformar tudo isso em uma rotina simples para amanhã cedo. Não uma rotina perfeita, uma rotina possível. Primeiro, antes de dormir, tire o celular da cama. Se ele dorme ao seu lado, ele provavelmente governa sua manhã. Segundo, deixe uma roupa pronta. Pode ser roupa de treino, roupa de trabalho ou uma roupa simples para levantar. O objetivo é reduzir decisão. Terceiro, quando o despertador tocar, não converse com a preguiça. Conte 5, 4, 3, 2, 1. Levante. Quarto, lave o rosto. Água no rosto quebra a inércia. Quinto, faça uma ação física curta. Pode ser 10 flexões, pode ser alongamento, pode ser uma caminhada curta, pode ser arrumar a cama. O corpo precisa entender que o dia começou. Sexto, escolha uma tarefa principal. Apenas uma. A pergunta é: se eu fizer isso hoje, meu dia já terá avançado? Pode ser estudar 30 minutos, enviar um currículo, editar um vídeo, fazer o treino, organizar as contas, resolver uma pendência, começar um projeto. Sétimo, faça 20 minutos sem distração. Só 20. Sem celular, sem rede social, sem abrir 10 coisas. 20 minutos de ação limpa. Se você fizer isso, já venceu a manhã de muita gente. Porque a maioria acorda e entrega a mente para a tela antes mesmo de lembrar quem é. Você não precisa começar como um monge. Precisa começar como alguém que cansou de ser dominado. Amanhã cedo,
Quando a preguiça aparecer, não discuta. Ela vai aparecer. Ela sempre aparece. Mas você vai responder com ação. Porque o homem disciplinado não é aquele que nunca sente vontade de desistir. É aquele que não entrega o comando para essa vontade. A preguiça não destrói sua vida de uma vez. Ela destrói em parcelas pequenas. Uma manhã perdida. Um treino adiado. Um estudo deixado para depois. Um projeto esquecido. Uma promessa quebrada. Uma desculpa repetida. E com o tempo, você começa a viver abaixo do que poderia ser. Essa é a tragédia. Não é apenas deixar de fazer uma tarefa. É deixar de construir a pessoa que você dizia querer se tornar. Marco Aurélio tinha tudo para escolher conforto. Poder, dinheiro, servos, fama. Mesmo assim, ele precisava se lembrar do dever. Porque a luta contra a preguiça não é uma luta de pessoas fracas. É uma luta humana. Mas vencer essa luta separa quem apenas sonha de quem constrói. Então amanhã cedo faça diferente. Não espere motivação. Não negocie com a cama. Não entregue sua primeira hora ao celular. Não olhe para a vida inteira como se precisasse resolver tudo de uma vez. Levante. Observe. Faça o próximo passo. 5 segundos. Um ambiente limpo. Uma tarefa principal. 20 minutos sem distração. É assim que a disciplina começa. Pequena, silenciosa, repetida. E se você repetir isso por dias, semanas e meses, algo dentro de você muda. Você deixa de se ver como alguém que sempre adia e começa a se enxergar como alguém que cumpre. Essa é a verdadeira vitória. Não é vencer a preguiça uma vez. É parar de ser governado por ela. Se esse vídeo fez sentido para você, comente. Eu vou levantar. E se inscreva no canal para fortalecer sua mente, dominar suas reações e construir uma vida com mais disciplina, silêncio e autocontrole. Porque a preguiça cobra caro, e o preço é a vida que você poderia ter vivido.